Agora eu me surpreendi. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Vocês estão notando que eu tô falando assim meio baixo, meio grave, que eu tô com uma pequena irritação na garganta. Então eu vou tentar nesse vídeo falar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais devagar. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa fala sobre o arco de histórias que eu estou chamando de O Fim do Fantasma. Na terceira parte desse arco, Morte no Himalaia, nós vemos a continuação da profecia do Velho Mosh, que está escrevendo nas crônicas o que ele viu sobre o futuro da dinastia dos fantasmas. Se você está chegando aqui agora e não viu os 2 vídeos anteriores, eu vou dizer para você: pausa esse vídeo, vai ver os 2 vídeos anteriores onde a gente comentou sobre essa saga, leia a saga que está disponível tanto no blog Fantasma Brasil como em vídeo aqui no nosso canal, e depois você volta para cá, porque senão você vai boiar em algumas coisas e vai tomar uns spoilers. Na continuação da profecia do Velho Mosh, nós vemos o jovem Kit Walker, aquele que virá a ser o 22º fantasma, prosseguindo seus estudos lá na cidade da montanha, lá no Himalaia. A relação de Kit com seu tutor, Kyabd Dord, é muito bem trabalhada. A gente vê em algumas histórias anteriores que Kit desenvolveu um carinho quase filial em relação ao seu tutor. É muito bacana que a gente vê o Kit escrevendo, volumes sobre a sua estada ali, como se fosse quase um treinamento para que no futuro ele estivesse escrevendo as crônicas, e temos aí um flashback dele criança na Caverna da Caveira. É muito interessante que nós vemos Kit saindo para uma das suas caminhadas matinais e pensando uma coisa interessante. Ele começa a imaginar: se eu estiver no caminho certo, talvez meu pai pode ser o primeiro fantasma a simplesmente se aposentar. É muito legal o que ele está imaginando. Ele está querendo ver se consegue livrar seu pai do ciclo de morte que todos os fantasmas enfrentaram. Quando a gente vê histórias dos fantasmas anteriores, a gente vê que nenhum deles morreu de causas naturais. Todos morreram como resultado da sua luta sem fim contra as forças do mal. E Kit está pensando que talvez o seu pai possa fugir a essa regra. É realmente muito interessante. Outra coisa legal é que Kit tem noção de que ele e o pai são os únicos que sabem onde ele está, mas ele todo dia respira aliviado porque Guran não aparece no portão. Ele sabe que Guran vai dar um jeito de encontrá-lo caso seja necessário. Aí aqui a gente tem até, eu quero destacar aqui um detalhe muito bacana da ilustração do Mike Manley. O Mike Manley, ele é um gênio nesse sentido, porque ele põe uns detalhes curiosos. A gente vê o Kit pensando, sobre o futuro dele, e a gente vê a sombra dele projetada na parede com o formato do fantasma, gente já indicando ele como fantasma. Isso é um recurso que aparece muito em relação ao 21º fantasma, quando ele está como Sr. Walker, a sombra como fantasma. Achei muito bacana isso que o Manley fez aqui. Então a história vai prosseguindo. Kit vai até um local para tomar um de jejum, e ele até faz um gracejo lá para uma guria, uma tal de Manju, que ele diz que ela é linda, cada dia ela está mais bonita, quando de repente eis que Kit dá de cara com a Capitã Savarna. E ele fica encantado de vê-la ali, porque afinal de contas, sendo ela uma mulher do mar, ele não sabe exatamente o que vinha acontecendo com ela nos últimos tempos. Ele fica surpreso, e ele até acha: você não deve lembrar quem eu sou, porque eu era só uma criança quando nós nos vimos. E ela fala: eu sei quem você é, Kit, eu sei exatamente quem você é. Lembrando que na aventura anterior, ela tinha feito um juramento de que não iria mais matar, mas depois do estado febril do fantasma, ela ficou com aquele mesmo olhar frio, e a gente está diante de uma profecia do Velho Mosh dizendo que a libertação de Savarna vai trazer a destruição e a ruína da casa Walker. Na conversa com Savarna é muito interessante que o Kit revela que teve uma paixão infantil por ela, por ela ser uma mulher do mar, uma mulher misteriosa. Ele teve meio que uma queda por ela, aquela coisa de criança. É então que alguém anuncia a chegada do chefe de polícia
Jampa. Ele que é o contato do fantasma na Cidade da Montanha e que é a única lei ali, mas que já foi indicado pelo Kit em outras histórias que Jampa não é uma boa pessoa. Jampa entra no mesmo lugar onde Kit e Savarna estão para tomar alguma coisa, é quando Savarna fica revoltada por pensar que alguém deu poder a esse tipo de homem, e então ela chama ele. Ela o grita pelo seu nome, chamando-o de Mestre Jampa. E Kit fica, o que você está fazendo? Poxa, ele já estava indo embora e você chama ele ia fingir que não viu a gente, ele ia deixar a gente para lá. É então que Savarna começa a falar com Jampa, chamando-o de Mestre Jampa o tempo todo. E ele fica revoltado por ela chamá-lo assim. Ele diz que ela tem que se dirigir a ele como chefe de polícia Jampa. É então que ela fala. Mestre Jampa era um homem do mar, mestre do India Voyager, um líder de homens que assassinaram o verdadeiro senhor daquele navio, seu filho só um menino, e deixou viva a garota útil. A gente sabe por aventuras anteriores que a família de Savarna era uma família de marinheiros que foi massacrada e que ela chegou a ser escravizada. A gente não tinha ainda a devida noção do quão cruel fora essa escravidão. E Savarna fala que deixou uma marca no Mestre Jampa. E aí você vê pelo rosto dele que ele sabe do que ela está falando. Quando ele tenta puxar a arma para dar-lhe voz de prisão, Savarna dispara um tiro certeiro em Jampa na frente de Kit. E aí, a gente tem que bater palmas para o trabalho incrível de Mike Manley nessa sequência. Porque a gente tem uma sequência de várias tiras, né? Ou seja, uma sequência de vários dias sem nenhuma palavra, apenas com a imagem do tiro de Savarna em Jampa e um flashback de tudo o que aconteceu a bordo do India Voyager na época em que Savarna era uma criança. Nós vemos ela tendo que trabalhar para aquele sujeito, servir aqueles homens. Vemos uma indicação de violência, inclusive sexual, que ela teria sofrido nas mãos de Jampa, e vemos como ela prepara uma vingança contra ele ainda criança. Ela esquenta uma panela de água, né, e joga em cima dele, joga em cima do peito dele. E nisso ele tenta atirar nela, ela pula na água, quando criança ainda, e consegue escapar do India Voyager, que é o navio do seu pai, do seu assassinado pai e irmãos. Ao voltar à cena, isso é muito bacana, né? Porque tem essa coisa do tempo psicológico, né? Ao voltar para o momento em que ela deu o tiro em Jampa, nós vemos quando ela manda o Kit sair dali, manda vigiar a porta, e ela vai falar para ele: eu quase me afoguei. Você vai ficar feliz de saber que eu realmente quase me afoguei, mas eu tinha que viver para esse dia. E aí ela abre a camisa de Jampa e nós vemos a marca da queimadura que ela deixou ali. É uma sequência realmente assim incrível, em que Savarna mostra-se ali como esse anjo vingador. E aí é aquilo, né? Mais uma morte nas costas de Savarna, uma morte no Himalaia, e nas palavras de Moss, a primeira de muitas. E aí é interessante, né, que o fantasma faz a ligação. Ele descobre o que levou Savarna a entender que o seu antigo inimigo, o homem que assassinou seu pai e seu irmão e que mudou a vida dela para sempre, estava lá na Cidade da Montanha. Uma simples expressão: praias quentes. O chefe de polícia Jampa sempre dizia nos e-mails para o fantasma que ele desejava se aposentar num país de praias quentes. E era a mesma expressão que Savarna ouvia do mestre Jampa quando era criança. Ela tinha de se certificar, mas ela faz a ligação entre uma coisa e outra e não podia ser apenas uma coincidência. Acontece que o fantasma acaba questionando Moss: como é que isso pode fazer mal ao meu filho? Ele não teve nada a ver com a morte de Jampa, né? Todo mundo que estivesse ali na sala podia dar esse testemunho. É aí que a gente vê o que vai acontecer, o que o Moss vai revelar. Devido ao fato de Kit estar presente no momento em que Jampa foi morto,
isso acarreta a revanche sobre o homem que protegia Kit na cidade, ou seja, o seu tutor Qiabd-Dorj. E Mos ainda vaticina que será uma vingança sobre o homem e sobre a cidade. À noite, Qiabd-Dorj vai até o quarto de Kit e pede que ele vista umas roupas. E então eles saem dizendo assim, o Kit pergunta: poxa, ninguém gostava do Jampa, e por que agora a cidade toda está empolvorosa com a morte dele? E o Qiabd-Dorj fala que Jampa não era realmente um homem bom, mas era uma espécie de alicerce, uma espécie de peça fundamental naquele tabuleiro da cidade. E essa peça sendo removida vai atrair homens para remover o próprio Qiabd-Dorj, que explica a Kit que durante anos ele tem enfrentado, tem resistido a um invasor do norte. É uma história que realmente, pelo visto, tem muitos desdobramentos que a gente não conhece. Ele resiste a esse invasor com palavras, com ideias e, quando necessário, com os punhos. Jampa era os olhos e ouvidos desse invasor ali na cidade. E esse invasor acredita que Dorj enviou uma mulher para matar Jampa como uma forma de escárnio, de insultá-los. É por isso que ele e Kit estão saindo do monastério àquela hora da noite. É até bem interessante, né? A gente vê que o Kit, ele tá com uma roupa, um roupão, um chapéu de aba, e ele tá muito semelhante, né, à imagem do fantasma quando caminha pelas ruas da cidade como um homem comum. Sinceramente, eu tô adorando essa transição que eles estão mostrando aqui, essa possível transição. É então que Kit fala assim: mas mestre, não vejo por que a gente ir para um esconderijo. Lá no próprio monastério tem centenas de lugares onde o senhor pode se esconder. E então o Dorj explica: nós não estamos indo nos esconder, Kit, nós estamos indo lutar. Gente, é muito legal, porque lá vão eles, né, enfrentar os homens do norte que foram enviados para matar Qiabd-Dorj. E você vê o Kit, né, esse jovem poderoso, forte, né, o próprio fantasma em formação, lembrando inclusive dos ensinamentos dos ancestrais, de sempre lutar nos seus próprios termos, nas suas próprias condições. É uma sequência realmente muito interessante, né, em que Kit e Qiabd-Dorj enfrentam esses homens. Kit inclusive salva a vida de Qiabd-Dorj, né, quando um sujeito tenta puxar um revólver para ele. E aí fica a questão. Qiabd-Dorj havia indicado que ele se preocupava com o que poderia acontecer quando esses homens falhassem em matá-lo. Ele acreditava que o invasor do norte poderia acabar enviando uma vingança sobre a própria cidade. Uma semana se passa e aparentemente as coisas estão indo bem. É nesse momento que aviões despejam bombas sobre a cidade da montanha. Kit consegue acordar boa parte do monastério, mas o seu amado mestre Qiabd-Dorj morre no processo. E Mos diz que é isso o que vai acarretar o grande problema sobre Kit, porque ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver à destruição da cidade da montanha, mas algo dele morre junto com o seu mestre. Algo dele vai embora. O seu bom coração, a sua generosidade morrem e ele se torna uma lenda. E como nas palavras de Mos, não a lenda que ele nasceu para ser. E aí nós vemos, né, que Kit passa a ser chamado pelo invasor de o africano. Ele entra numa sanha de vingança, liderando uma guerrilha nessa fronteira disputada. E a imagem que a gente tem do Kit aqui é muito bacana, né? Tem uns detalhes nela, ele tá todo paramentado com armamento, barbudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, e é engraçado que eu não vi mais ninguém comentando, é que ele usa os óculos de Qiabd-Dorj. Ele usa os mesmos óculos de seu assassinado tutor. É muito interessante o que a gente está vendo aqui, essa formação desse personagem que acaba abandonando, né, ou acabará abandonando o caminho dos fantasmas. Ele vai se tornar como Savarna. Ele vai levar uma vida dedicada à vingança e nunca retornará
a Floresta Negra. O fantasma pensa um pouco sobre as palavras de Mos, mas afirma: eu tenho uma filha, Mos. Eu tenho uma filha que com certeza assumirá o juramento caso essas coisas aconteçam, né? Ela está totalmente preparada para carregar o juramento. E o Mos sabe disso. Ele sabe que o fantasma cuidou disso. E Mos diz: sim, a sua filha realmente está preparada para ser um fantasma. Mas ela escolhe não ser. Isso porque, olha como é que o Mos tem uma visão, né, que vai assim, a visão dele é muito louca. Ele diz que, uma vez que Kit não retorna, o grande sonho de Heloise, que era ver seu irmão casando-se com Kadia Sahara, sua amiga, não se realiza. E então acontece algo que leva ao terror ao coração de Heloise. Kadia se suicida. Se vocês já viram os vídeos sobre Kadia Sahara, sabem como a vida dessa menina tem umas reviravoltas muito absurdas e como ela tem uma tendência à depressão devido a tudo aquilo que ela passou. E segundo Mos, Heloise vai culpar o pai pelo que aconteceu, já que o pai mandou Kit para longe, Kit nunca voltou e tudo aquilo se desenrolou daquela maneira. Heloise culpa o pai, vai para a América, onde se casa, tem seus filhos que não sabem nada sobre a Floresta Negra, não sabem nada sobre a linhagem dos fantasmas, nada sobre o seu avô. Quanto a Diana, ela assume um cargo permanente em Nova York e nos anos que se passam, a Floresta Negra vira o lar de um único homem, o último fantasma. Depois de anos, o 21º fantasma vai ao Himalaia na esperança de encontrar seu filho. Ele deseja trazer seu filho para casa, com a esperança de que assim ele possa trazer de volta Diana, Heloise e toda a felicidade que um dia já viveu na Floresta Negra. E Mos diz que quando ele faz essa viagem, ele tem a sensação de um mundo que termina. E o fantasma lembra que teve essa sensação algumas vezes, mas ele não está bem certo se esta ocasião é uma dessas ocasiões. Ele não está bem certo se consegue acreditar no que Mos está dizendo. Ele diz: a única coisa que eu fiz foi mandar meu filho para um lugar onde ele não seria chamado a ser o fantasma aos 15 anos de idade. Ele não pode ser culpado por isso, né? Por que diabos, por que isso traria tanta maldição para a vida dele? Ele não acredita. E Mos diz: crença não é nada, fantasma. Eu falo daquilo que eu vejo. Então o fantasma pergunta se naquela visão alguma coisa ia acontecer do jeito dele. Ele pergunta: afinal, eu encontro o meu filho? E o Mos diz: de uma certa maneira, ele encontra você. E mostra o desenho do lugar que o fantasma viu numa visão, num delírio que ele teve lá na aventura Floresta Longo. Ele teve um delírio onde ele viu o lugar onde ele iria morrer, iria ficar sepultado e esquecido para sempre. Mos desenhou o mesmo lugar. É nesse momento que eles são interrompidos pela chegada de Diana. O fantasma resolve então contar a Diana, né, sobre a prisão de Savarna. Contar para a Diana o que está acontecendo com Savarna, que ela está presa. Ele omite as coisas que Mos comentou, ele omite a visão de Mos, mas diz que ele precisa ir lá antes que a executem, que ela está presa tanto por ter ajudado o fantasma e Diana na aventura Morte de Diana Palmer, quanto pela vingança que ela implementou depois. Diana então diz que que é preciso ajudá-la, que isso é a coisa certa a fazer, e fala para o fantasma ir libertar Savarna e trazê-la para a Floresta Negra. E é assim que termina essa história Morte no Himalaia, e já é anunciada a aventura seguinte desse arco, O Fim do Fantasma. Como a aventura O Fim do Fantasma ainda está em andamento, e eu sei que isso está causando muita curiosidade nas pessoas, a gente vai fazer o seguinte: a cada um mês eu vou gravar um vídeo atualizando a aventura O Fim do Fantasma enquanto ela está ocorrendo. Assim a gente vai poder saber exatamente o que está acontecendo no universo do fantasma. Tem havido muitas discussões sobre se Mos está certo ou não. Não é a primeira vez que Mos prevê o fim do 21º fantasma, mas naquela ocasião
pela intervenção de Diana, as coisas acabaram mudando de rumo. Então talvez o que a gente está vendo agora seja um pouco resultado das ações de Diana. O fato é que essas profecias que Moss faz são coisas que servem para que o fantasma tome as decisões que ele precisa tomar e até, quem sabe, mude o rumo delas. O futuro só veremos depois. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho, fazendo as suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que está aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa que você comprar na Amazon, entrando pelo nosso link, você vai estar dando uma ajudinha para o nosso canal. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?